nossos sinceros sentimentos e o nosso abraço fraterno a cada um de vocês que passaram pela perda dos seus familiares e amigos nesse processo de pandemia tão difícil. Continuando o nosso trabalho de hoje, então, vamos pensar no seguinte: eu quero trazer a você um estado de consciência, eu quero trazer a você um estado diferente nessa manhã. Eu sei que muitas pessoas nesse momento estão passando por dificuldades, problemas e até mesmo adversidades. Um dos grandes desafios desse período é o desconforto emocional. E é isso que eu quero enfatizar na aula de hoje. Eu quero dar a você ferramentas para que você possa fortalecer ainda mais as suas emoções, tornando as emoções positivas para que possam te ajudar a passar por esse período com tranquilidade e paz. Primeira coisa que eu quero levar a você, a sua consciência, ao seu pensamento e aos familiares que estão acompanhando essa transmissão é que o período realmente é preocupante. E não tem como nós pararmos e não olharmos para isso nesse momento. Mas o quanto você tem alimentado isso, o quanto você tem olhado para isso. Eu gosto de dizer que aquilo que você alimenta, isso cresce. Aquilo que você coloca força, isso cresce. Aquilo que você enfatiza, isso cresce. Então, se você ficar enfatizando a tristeza, ficar enfatizando o problema, ficar enfatizando a situação ruim, ela vai crescer, ela vai ficar gigantesca, ela vai ficar do tamanho de um Golias, do tamanho de um dinossauro, e vai ficar difícil de administrar depois. Então, nesse momento, eu quero que você pare e pense quais são as coisas que estão atrapalhando você nesse momento. Quais são as suas maiores preocupações nesse momento? Quais são as coisas que estão tirando o seu sono, estão tirando o seu apetite, estão tirando o sorriso do seu rosto? Eu quero que você pense agora, durante 30 segundos, enquanto eu estiver aqui explanando essas informações, reflita. Se você estiver com o seu caderno, com um papel, uma caneta ou um lápis nas mãos, anote isso. Se estiver com seus familiares aí presentes, peça para que os mesmos façam também como você. Reflita o que está tirando você do seu prumo de inteligência, do seu prumo de acesso a coisas extraordinárias, a coisas excelentes, porque na verdade nós sabemos que muitas vezes passaremos por situações difíceis. Você já deve ter tido experiências diferentes, experiências negativas em outro momento. Nesse momento de pandemia é só uma nova experiência e, infelizmente, uma experiência negativa, mas você já teve outras experiências também. Você já teve momentos difíceis na vida, mas esse momento é o momento atual em que você precisa colocar um pouco mais de força, um pouco mais de energia. Há um desconforto tremendo emocionalmente falando. E nesse momento você precisa não só de energia, mas também de paz e ciência. E une essas duas palavras, paciência, para passar por isso com excelência. 2 fatores de sucesso das pessoas que te darão nesse momento grande força, grandes percepções, grandes visões acerca do que virá daqui a pouco. O primeiro fator de sucesso é a paciência, é a sua capacidade de trabalhar os dissabores. As coisas às vezes não vão ser como nós queremos, as coisas às vezes não vão ser como nós planejamos, às vezes como nós pensamos, mas sempre haverá uma oportunidade de ressignificar. Nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre ressignificação, vamos falar sobre motivação e criatividade, vamos falar sobre olhar a situação por uma outra ótica. O segundo fator de sucesso das pessoas é a persistência. Esse é o segredo dos vencedores. Esse é o segredo das pessoas que conquistam grandes coisas e alcançam grandes resultados, a persistência. Se você persistir nesse momento em pensar positivo, em sentir positivo, em agir positivo, você vai passar por isso e vai conseguir não só chegar aonde você quer chegar, depois de toda essa situação difícil, mas também levar todos os seus com paz e segurança. Então reflita sobre isso nesse momento. Primeiro, eu quero trazer essa reportagem, que é uma reportagem muito recente, de 13 de maio de 2020, que diz: casos de estresse, ansiedade e depressão disparam em meio à pandemia. Por quê? Por causa do desconforto emocional. Por causa do desconforto que as pessoas estão sofrendo nesse momento, porque do nada os estressores externos, eu vou falar sobre isso também, vou falar sobre estresse, vou falar sobre estressores internos, vou falar sobre estressores externos. Isso tem aumentado e dentro das pessoas, um dos maiores desafios que nós temos são as doenças psicossomáticas, são essas doenças que estão gerando em nós desconforto, estão tirando tirando da gente o nosso sono, o nosso apetite. Mas pense, há um grande segredo nisso. Dentro de nós, eu quero
elucidar dessa forma, percebe? O que nós esquecemos é que no meio do caminho a gente precisa escolher qual lobo nós vamos alimentar. E tem aumentado, é fato, porque as pessoas estão mudando as suas rotinas. Algumas pessoas estão perdendo seus empregos, outras pessoas estão na sua casa sem receber os seus salários, outras pessoas estão na sua casa com o salário reduzido em 30%, em 40%, em 50%. Algumas pessoas estão nas suas casas sem saber o que vai acontecer amanhã, sem ter uma perspectiva de futuro. Isso tem gerado muitíssimo desconforto emocional. Vou dar um exemplo já.